Os melhores palpites e as melhores análises da WNBA e do basquete você encontra aqui mesmo, tá? Hoje a rodada tá recheada, são 5 jogos, eu analisei cada um deles. Vou te passar minha análise, o meu palpite, então vem comigo depois da vinheta para os melhores palpites do basquete. Bora lá! Fala pessoal, eu sou o Binão e é um prazer trazer mais um vídeo com os melhores palpites e análises da WNBA aqui pra vocês. E galera, hoje a rodada tá cheia, tá? Analisei todos os 5 confrontos e vai ter aquele bilhete especial no final do vídeo pra vocês também, galera. Ontem a gente não teve WNBA, então eu soltei nossa dica do dia lá no meu Instagram, @BinãoBet. Se você ainda não segue, já segue lá. E lembrando que mais palpites você encontra no meu grupo, é o primeiro link aqui na descrição, então já entra e vem pegar as entradas de hoje. E galera, o primeiro jogo da noite é entre New York Liberty contra Minnesota Lynx às 8 horas, tá? E o Minnesota Lynx chega para esse jogo com muita moral. São 9 vitórias nos últimos 10 jogos, mostrando consistência tanto em casa quanto fora, tá? E a equipe tem o melhor ataque e a melhor defesa da liga, além de ser extremamente eficiente nos arremessos. E galera, mesmo sem a certeza de contar com Napheesa Collier, o time ainda tem mantido alto nível, com McBride e Courtney Williams assumindo muita responsabilidade, tá? Já do outro lado, o Liberty tá em um momento ruim, perdeu 3 dos últimos 4 jogos e chega cheio de desfalques, incluindo Breanna Stewart, tá? E galera, tem sido péssimo contra o handicap, cobrindo apenas uma vez nos últimos 11 jogos. Além disso, o Minnesota Lynx já venceu o Liberty 3 vezes na temporada, 2 delas nos últimos 9 dias, ou seja, o momento pesa muito a favor do Minnesota, que ainda tem um handicap positivo. Por isso que meu palpite para esse jogo vai ser Minnesota Lynx mais 5.5, ou seja, confio que o time de Minnesota possa perder por até 5 pontos de diferença, que a gente ainda pega o green nessa entrada de hoje, beleza? Então, vou com o Minnesota Lynx aqui e agora bora pro próximo palpite do dia, pro segundo jogo, vamos lá! E o segundo jogo do dia é entre o Washington Mystics contra Connecticut Sun às 8h30 da noite, pessoal. E galera, aqui a gente tem um cenário bem claro, tá? O Connecticut Sun fez uma temporada que é para esquecer. Uma campanha de 1-15 fora de casa e um dos piores ataques da liga, com apenas 75 pontos por jogo. Além de uma defesa que cede 87 pontos em média. A gente tem Tina Charles, que é uma veterana e ainda consegue produzir, mas não consegue carregar sozinha, tá? Já o time de Washington vive uma temporada de muitos altos e baixos, mas ainda tá na briga por playoff. O time é sólido defensivamente, cedendo apenas 81 pontos por jogo. E dentro de casa tem uma campanha positiva, tá? Sonia Citron, Shakira Austin têm mostrado evolução e a vitória recente contra o Sparks mostrou potencial nesse elenco. E galera, com um aproveitamento absurdo de arremesso e grande controle ofensivo também nesse último jogo, tá? Apesar do histórico de domínio do Sun nos últimos anos, o Mystics venceram 2 confrontos dessa temporada com muita autoridade, dominando nos rebotes e porcentagem de quadra também, tá? Aqui o favoritismo, é claro, é o Washington Mystics e eu vou com eles aqui. O Washington Mystics menos 3.5 vai ser minha escolha para esse segundo jogo do dia. E agora bora pro jogo 3 da rodada, que são 5 jogos e bilhetes do dia no final do vídeo, tá? Então, bora pro... E o terceiro jogo da noite é entre Chicago Sky e Seattle Storm às 21 horas, rapaziada. E galera, o Chicago Sky é hoje um dos piores times da WNBA, sem dúvida. Tá? A equipe tem apenas 8 vitórias e perdeu 12 dos últimos 13 jogos e sem Angel Reese perdeu totalmente a identidade, tá? O ataque é limitado com uma média de apenas 74.9 pontos e a defesa sofre demais, cedendo 86 pontos por jogo. Além disso, as últimas derrotas foram quase todas por uma margem muito larga de diferença, tá? Incluindo um massacre contra as Valkyries por mais de 30 pontos. Já o Seattle Storm, mesmo oscilando, é muito mais competitivo. O time tá na luta pelos playoffs, tem um elenco com nomes de peso aí e já mostrou superioridade clara no primeiro confronto contra o Sky, tá? Vencendo por quase 40 pontos aí. E galera, o Storm tem problemas ofensivos, mas contra um adversário tão enfraquecido, a tendência é de verdade repetir o domínio, tá? Por isso que meu palpite para esse jogo vai ser Seattle Storm menos 7.5,
Ou seja, confio que o time de Seattle vença por pelo menos 8 pontos de vantagem esse jogo de hoje, beleza? Então, vou com o Seattle aqui e agora bora pro quarto jogo do dia. Vamos lá! E o jogo 4 é entre Golden State Valkyries contra Phoenix Mercury às 10 da noite. Ó, se estiver gostando do vídeo, deixa um like, um comentário, se inscreve no canal e ativa o sininho porque todo dia tem análise aqui. E galera, esse duelo é o mais equilibrado, tá? O Mercury tem um elenco estrelado aí com Sabalia, Alyssa Thomas, Kelea Cooper e por isso sempre entra como favorito. Mas o time tem sido irregular, principalmente quando joga fora de casa e não consegue manter a constância nas últimas rodadas, tá? Já o Golden State Valkyries surpreendeu muita gente nessa temporada, mesmo com o elenco mais limitado. Ainda tem mostrado muita competitividade em casa, com 10 vitórias e 6 derrotas, principalmente contra o handicap, com 21 coberturas e 13 não coberturas, tá? E galera, mesmo sem Kyla Thornton, a equipe tem que se apoiar aí numa defesa sólida e no controle de rebotes também para equilibrar os jogos, tá? Nos confrontos diretos, o Mercury venceu, mas sempre por margem curta, o que reforça a ideia de que o valor tá do lado das Valkyries nesse momento, que tem um bom handicap positivo. Por isso que meu palpite vai ser Golden State Valkyries mais 9.5. Ou seja, confio que o time do Golden State possa perder por até 9 pontos de diferença, que a gente pega o green nessa entrada de hoje, beleza? Então, vou com o Valkyries aqui e bora pro quinto e último jogo do dia, mas fica até o final porque tem bilhete nesse vídeo, tá? Então, vambora! E agora vamos falar de Las Vegas Ace contra Atlanta Dream às 11 da noite. Pessoal, esse é o jogo mais esperado da rodada de hoje, tá? O Atlanta Dream aí que vive uma ótima fase, com 7 vitórias nos últimos 8 jogos, jogando de uma forma coletiva, equilibrada, com Alicia Gray e Raina Howard liderando o ataque, tá? Mas o desafio agora é enfrentar as atuais campeãs em um dos ginásios mais difíceis da liga, tá? As Las Vegas Ace, pessoal, reencontraram o melhor basquete no momento, tá? São aí 7 vitórias seguidas, AJ Wilson em nível de MVP, Jack Young e Jaren Love completando o trio ofensivo e um histórico recente dominante contra o Dream, tá? Vencendo 8 dos últimos 9 confrontos. Galera, o mercado dá uma linha de mais 2.5 para as Ace, ou seja, mesmo que percam por até 2 pontos, a aposta ainda é vencedora. Mas pela fase atual, a expectativa é de uma vitória direta aí dos Aces, tá? Por isso que meu palpite para esse último jogo vai ser Las Vegas Ace mais 2.5, ou seja, vou com elas no papel de azarão. E galera, como eu falei lá no começo do vídeo, chegou a hora do bilhete especial, tá? Separei 2 entradas de valor aí, unindo estatísticas individuais e consistência coletiva para fazer nossa dupla do dia de hoje. E a primeira parte da dupla vai ser a Alyssa Thomas, para 7 ou mais assistências da partida. Galera, ela tem uma média de 8.3 assistências por jogo nessa temporada, tá? Ou seja, 1.3 acima da linha. Cumpriu essa linha em 8 dos últimos 10 jogos no geral. E contra o Golden State Valkyries, no último encontro, ela distribuiu, foram 11 assistências nesse jogo, tá? Hoje ela é projetada para pelo menos 9 assistências aí nas estatísticas, o que mostra que essa linha de 7 está abaixo dela nesse momento, tá? Então, vou com ela nessa primeira parte e para a segunda seleção vai ser Minnesota Lynx mais 7.5. Galera, o Lynx venceu 9 dos últimos 10 jogos, perdendo apenas 1 por 3 pontos, tá? Uma linha de mais 7.5 dá uma enorme margem, podendo perder por até 7 pontos ou até vencer por qualquer placar que a gente ainda pega o green aqui, tá? Nos confrontos diretos dessa temporada foram 3 vitórias e 3 jogos para Minnesota, tá? Então tem muito valor aqui. E essa vai ser minha dupla do dia para hoje, pessoal. Tô deixando o link desse bilhete pronto aqui na descrição, é o segundo link, clicou, pegou o bilhete prontinho, tá? Pessoal, vou finalizando nossa análise de hoje por aqui. Muito obrigado por terem assistido, pela confiança de mais um dia e até amanhã. Tchau, tchau!